Olá, eu sou Rafael Pedro dos Santos, doutorando em Direito pela Universidade Unicesumar e participo do projeto de extensão Direito em Debate. E hoje estou aqui para responder três perguntas enviadas pela comunidade que envolvem minha área de estudo, que é Direito de Família e Direitos da Personalidade. Bom, a primeira pergunta que me foi enviada é a seguinte: há algum tempo vi no noticiário que o STF está julgando questões envolvendo o casamento de idosos. Pessoas idosas continuam podendo se casar? Sim, né? O Código Civil ele estabelece uma idade mínima para o casamento de 16 anos. Nesse caso, é necessária a autorização dos pais ou dos representantes legais dessas pessoas. Eh, a partir dos 18 anos, se a pessoa tiver plena capacidade de exercer os atos da vida civil, ela pode se casar caso não exista nenhum tipo de impedimento ali. A liberdade para contrair o matrimônio, inclusive, é considerado como um direito da personalidade, é, porque ela está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, e está lá é, assinalado no artigo 16, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, né, o Estado Civil ele deve ser entendido como um direito da personalidade, porque isso é uma informação identificadora do indivíduo, né, do ser humano, se ele é solteiro, viúvo, divorciado. Então, é um atributo que acaba caracterizando ali a sua existência, a sua vivência, né, tendo ele se casado ou não. Bom, a segunda pergunta é uma continuação da primeira, né? Então, o que foi julgado pelo Supremo? Como o STF resolveu esse problema envolvendo o casamento de pessoas idosas? Então, apesar do Código Civil não estabelecer uma idade máxima para o casamento, né? O artigo 1641, inciso 2, ele colocava que pessoas idosas com mais de 70 anos, deveriam se casar com separação obrigatória de bens, que é um regime que é imposto pela lei ali, onde cada cônjuge ele mantém a propriedade dos seus bens, eh, não, independentemente dos bens dos outros. Isso é diferente da separação de bens que é convencionado. Nesse caso, a lei impunha aos idosos com mais de 70 anos essa necessidade de casar com separação de bens. Esse artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, ele deixava entender que pessoas idosas não tinham capacidade para tomar decisões, sejam elas de cunho patrimonial e até mesmo de cunho existencial, o que acaba ferindo o livre desenvolvimento da personalidade dessas pessoas. Então, o STF ele deu uma interpretação conforme a Constituição, reconhecendo que esse artigo 1641, inciso 2, do Código Civil, violava o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. Assim, o STF ele fixou o tema 1236, permitindo que pessoas com mais de 70 anos se casem em outro regime, que não de separação, mas separação obrigatória, mas algum outro que ele entender necessário, adequado e convencione com o seu parceiro ou sua parceira ali, desde que feito um instrumento público, um documento público afirmando, né, estipulando qual será o regime de bens daquele matrimônio. Terceira e última pergunta, ainda sobre esse assunto, é sobre quais os direitos da personalidade de pessoas idosas foram protegidos com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, os direitos da personalidade, eles garantem as características únicas de um indivíduo e que não podem ser separadas dele. eh, São fundamentais até para a aquisição e a proteção de outros direitos. Então, dentro desse julgamento, a dignidade da pessoa humana, ela foi, né, um dos pilares da decisão e é um valor
essencial para o desenvolvimento da pessoa e, né, e deve ser interpretado conforme o contexto histórico e cultural de cada sociedade. Então, levando em consideração todas as nuances, né, que envolvem as pessoas idosas no século XXI aqui no Brasil. Outro direito da personalidade que a gente pode perceber que foi protegido pelo julgamento do STF é a igualdade, que é uma das bases do Estado democrático de direito e veda qualquer tipo de discriminação que possa comprometer a dignidade da pessoa humana. Então, a decisão do STF, ela afasta a desigualdade que era imposta pelo artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, porque isso poderia impedir o pleno desenvolvimento da personalidade da pessoa idosa. A autonomia privada também é um direito da personalidade que foi assegurado nessa decisão, porque ela confere à pessoa o poder dela regular as suas próprias relações jurídicas, permitindo que ela conduza a sua vida da forma que achar mais interessante. Então, esse é um direito essencial para qualquer pessoa e também para os idosos, que não podem e não devem ser privados dessa autonomia sobre justificativas legislativas que são controversas. E por último, né, o amor, para alguns autores, é entendido como um direito da personalidade, que é uma expressão de pertencimento. Então, o direito de vivenciar esse amor, seja no âmbito familiar, seja nas relações de parentesco, ele tem uma dimensão essencial da individualidade humana. Então, a partir do momento que são afastados esses problemas e essas questões que envolvem o regime de bens, o amor ele pode florescer de uma maneira mais tranquila na vida dessas pessoas com mais de 70 anos. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.